Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Um milionário tem uma noite com a professora do filho, mas o que eles não esperavam era o filho descobrir. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo, continuando. O sol de outono entrava pelas enormes janelas da mansão dos Andrade, iluminando o escritório onde Lúcio contemplava a foto de Helena sobre sua mesa. Seus dedos acariciavam delicadamente a moldura prateada, como se pudessem tocar o rosto da esposa através do vidro. O relógio de parede marcava quase meio-dia, lembrando-o que em breve receberia a nova professora particular de Felipe. Pai? A voz de Felipe ecoou pelo corredor, tirando Lúcio de seus pensamentos. O menino de 8 anos apareceu na porta, os cabelos castanhos desalinhados e os olhos tão parecidos com os da mãe, carregando uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Oi, filho. Lúcio ajeitou-se na cadeira, guardando rapidamente a fotografia na gaveta. A professora nova deve chegar logo. Está preparado? Felipe deu de ombros, um gesto que partiu o coração de Lúcio. Desde a morte de Helena, há 8 meses, seu filho estava cada vez mais distante, mais fechado. As notas, antes exemplares, haviam despencado, especialmente em ciências, a matéria que Helena, bióloga apaixonada, costumava ensinar ao filho com tanto entusiasmo. O interfone tocou, e a voz de Rosa, a governanta, anunciou a chegada de Clarissa. Martins. Lúcio levantou-se ajeitando instintivamente a gravata azul marinho. Vamos recebê-la, Felipe. No hall de entrada, Lúcio viu primeiro o sorriso. Um sorriso luminoso, genuíno, que pertencia a uma jovem mulher de cerca de 30 anos. Clarissa Martins não era o que ele esperava. Onde imaginara encontrar uma senhora austera, típica das professoras particulares tradicionais, estava uma mulher de presença marcante, vestida com elegância simples, calça social preta e blusa branca de seda, os cabelos negros presos em um coque discreto. Senhor Andrade? Ela estendeu a mão, e Lúcio notou que não usava aliança. Sou Clarissa Martins, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. O aperto de mão durou 1 segundo a mais que o necessário. Havia algo no toque dela, uma combinação de firmeza e suavidade que o intrigou. O prazer é meu, senhora Martins. Este é Felipe, meu filho. Clarissa se abaixou para ficar na altura do menino, seus olhos castanhos brilhando com genuíno interesse. Oi, Felipe. Ouvi dizer que você é muito inteligente e que adora astronomia, é verdade? Felipe, para surpresa de Lúcio, pareceu despertar de seu usual torpor. Como você sabe sobre astronomia? Ah, tenho minhas fontes. Ela piscou, cúmplice. E trouxe algo especial para nossa primeira aula. Quer ver? Da bolsa de couro, Clarissa retirou um pequeno planetário portátil. Os olhos de Felipe se arregalaram, e pela primeira vez em meses, Lúcio viu um lampejo do filho que conhecia antes da tragédia. Podemos começar agora? Felipe perguntou ansioso, esquecendo momentaneamente sua habitual reserva. Lúcio observou a cena, com uma mistura de alívio e fascinação. Rosa preparou a biblioteca para vocês. Por que não mostro o caminho? Enquanto subiam a escadaria, de mármore, Lúcio não pôde deixar de notar como Clarissa se movia com uma graça natural, como seus passos pareciam leves apesar dos saltos. Havia algo nela que o perturbava, uma energia que contrastava com o vazio que dominava a mansão desde a morte de Helena. Na biblioteca, entre estantes que iam do chão ao teto, Clarissa organizou seu material sobre a mesa de mogno. Senhor Andrade, se puder ficar para os primeiros minutos, gostaria de estabelecer algumas metas e discutir a metodologia que pretendo usar. Lúcio assentiu, sentando-se em uma das poltronas de couro. O perfume dela, suave com notas de jasmim, chegou até ele, despertando sensações que há muito tempo estavam adormecidas. Felipe, Clarissa começou, sua voz melodiosa preenchendo o ambiente. Que tal começarmos explorando o sistema solar? Tenho certeza que você já sabe muito sobre isso. Durante a hora seguinte, Lúcio testemunhou uma transformação. Seu filho, normalmente tão reservado, começou a se abrir. Clarissa tinha um dom natural para o ensino, mesclando fatos científicos
com histórias fascinantes sobre descobertas espaciais. Mais do que isso, ela sabia ouvir, algo que Lúcio percebeu que havia esquecido como fazer. Quando a aula terminou, Felipe parecia outro. Pai, a professora Clarissa disse que na próxima aula vamos fazer um experimento com um telescópio. Podemos comprar um? Claro, filho. Lúcio sorriu, sentindo um nó na garganta. Há quanto tempo não via esse brilho nos olhos do menino? Depois que Felipe saiu para seu quarto, Clarissa começou a guardar seu material. Senhor Andrade, seu filho é brilhante. Ele só precisa de um pouco de incentivo e... Por favor, me chame de Lúcio. Ele interrompeu, surpreendendo a si mesmo. Ela parou por um momento, um leve rubor tingindo suas bochechas. Lúcio, bem, como dizia, Felipe tem um potencial incrível, mas percebi que ele carrega muita dor. A observação atingiu Lúcio como um soco no estômago. Perdemos minha esposa há 8 meses. Helena, ela era bióloga. Costumava ensinar ciências para ele. Clarissa assentiu, seus olhos se enchendo de compreensão. Sinto muito. Deve ser difícil para vocês dois. Tem sido complicado. Lúcio passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto que traía sua ansiedade. Tento ser um bom pai, mas às vezes sinto que estou falhando completamente. Não diga isso. Clarissa deu um passo em sua direção, e por um momento, Lúcio sentiu como se o ar entre eles tivesse se eletrificado. Vi como ele olha para você. Ele só precisa de tempo, e talvez de novas maneiras de se conectar com a ciência, sem que isso o faça sofrer com a perda. Seus olhares se encontraram, e Lúcio sentiu algo despertar em seu peito, algo que o assustou por sua intensidade. Clarissa parecia sentir o mesmo, pois rapidamente desviou o olhar, voltando a organizar sua bolsa. Marcarei as aulas para 2 vezes por semana, se estiver de acordo, ela disse, sua voz ligeiramente trêmula. Claro, o que for melhor para Felipe. Lúcio a acompanhou até a porta da biblioteca. Este obrigado por hoje. Foi a primeira vez em meses que o vi realmente interessado em algo. Clarissa sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. É meu trabalho, Lúcio, mas fico feliz em poder ajudar. Quando ela partiu, Lúcio permaneceu na biblioteca, sentado em sua poltrona favorita. O perfume dela ainda pairava no ar, misturando-se com o cheiro dos livros antigos. Pegou-se pensando em seus olhos, em seu sorriso, e imediatamente sentiu-se culpado. Na parede, o retrato de Helena parecia observá-lo com seus olhos eternamente jovens. Em seu escritório, mais tarde naquela noite, Lúcio tentava se concentrar em relatórios financeiros, mas sua mente continuava voltando para Clarissa. Havia algo nela que o intrigava, que o fazia querer saber mais. Era mais do que sua beleza física, era sua presença, sua forma de ser, que parecia trazer vida de volta aos ambientes mortos de sua mansão. O som de passos pequenos o tirou de seus pensamentos. Felipe estava na porta, ainda vestido, embora já passasse de sua hora de dormir. Pai, posso dormir com você hoje? A pergunta pegou Lúcio de surpresa. Desde a morte de Helena, Felipe raramente procurava sua companhia à noite. Claro, filho, vem cá. Felipe se aconchegou no colo do pai, algo que não fazia há meses. Pai, a professora Clarissa vai voltar mesmo? Sim, filho, 2 vezes por semana. Ela me lembra a mamãe. Felipe sussurrou, e Lúcio sentiu seu coração apertar, não pelo rosto, mas pelo jeito de explicar as coisas, de fazer parecer mágico. Lúcio abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas que há tanto tempo segurava começarem a se formar. Sua mãe era mesmo mágica, não era? Sim, Felipe respondeu já meio adormecido. E sabe, pai, hoje eu não fiquei triste quando pensei nela. Só lembrei das coisas legais que ela me ensinava. Naquela noite, depois de colocar Felipe na cama, Lúcio ficou horas acordado, pensando nas palavras do filho. Clarissa Martins havia conseguido, em apenas uma tarde, o que ele tentava há meses: fazer Felipe lembrar de Helena sem dor. Mas junto com a gratidão, havia algo mais, algo que o perturbava profundamente. Um interesse crescente pela jovem professora,
um interesse que ia além do profissional. Na parede de seu quarto, o relógio marcava 3 da manhã quando Lúcio finalmente adormeceu, seus sonhos povoados por sorrisos luminosos e perfume de jasmim. Em algum lugar entre a consciência e o sono, a imagem de Helena se misturava com a de Clarissa, criando uma confusão de sentimentos que ele sabia que precisaria enfrentar, mais cedo ou mais tarde. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a mansão dos Andrade. 2 vezes por semana, Clarissa chegava pontualmente às 4 da tarde, trazendo consigo não apenas livros e experimentos científicos, mas também uma energia que aos poucos começava a transformar o ambiente sombrio da casa. Naquela tarde específica, enquanto observava Clarissa e Felipe realizarem um experimento sobre fotossíntese no jardim de inverno, Lúcio percebeu que algo havia mudado. Não era apenas seu filho que parecia mais vivo. Era toda a casa, como se a presença da jovem professora tivesse o poder de dissipar as sombras que a morte de Helena havia deixado. Viu, Felipe? As folhas mudam de cor quando expostas à luz. Clarissa explicava seu rosto iluminado pelo mesmo entusiasmo que via nos olhos do menino. Sua mãe deve ter te mostrado isso antes, não é? Felipe, ao invés de se retrair como costumava fazer quando alguém mencionava Helena, sorriu. Sim, ela tinha um jardim especial para fazer experimentos, quer ver? Lúcio, que assistia à cena de longe, sentiu seu coração acelerar. O jardim de Helena havia permanecido intocado desde sua morte. Ele não tinha coragem de entrar lá, e os empregados tinham ordens expressas, para apenas manter as plantas vivas, sem alterar nada. Posso, Lúcio? Clarissa perguntou, seus olhos encontrando os dele através do vidro do jardim de inverno. Ele hesitou por um momento, mas o olhar esperançoso de Felipe o convenceu. Claro, Rosa pode acompanhá-los até lá. A governanta, que estava sempre por perto durante as aulas, assentiu e guiou Clarissa e Felipe para os fundos da mansão, onde ficava o jardim particular de Helena. Lúcio os seguiu à distância, seu coração batendo cada vez mais forte a cada passo. O jardim era um pequeno paraíso cercado por muros cobertos de era. Helena havia transformado o espaço em seu laboratório particular, onde realizava pequenos experimentos e cultivava espécies raras. Agora, embora bem cuidado, o lugar tinha um ar de abandono que refletia a ausência de sua criadora. Uau! Clarissa exclamou ao entrar, seus olhos percorrendo as estantes com equipamentos científicos e as mesas com vasos etiquetados. Isso é incrível! Felipe começou a mostrar cada canto do jardim para Clarissa, explicando com crescente animação os experimentos que costumava fazer com a mãe. Lúcio observava da entrada, incapaz de dar um passo além. Ver seu filho tão à vontade naquele espaço, depois de tanto tempo, era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Pai, vem ver, Felipe chamou segurando um pequeno microscópio que Helena usava para examinar folhas. A professora Clarissa disse que podemos usar isso na próxima aula. Respirando fundo, Lúcio entrou no jardim. O perfume das flores se misturava com o cheiro de terra úmida, trazendo memórias que ele tinha lutado para manter enterradas. Helena adorava aquele lugar. Passava horas ali, mesmo nos últimos meses, quando a doença já a tinha enfraquecido consideravelmente. Seu filho é extraordinário, Lúcio, Clarissa comentou suavemente, aproximando-se dele enquanto Felipe explorava as prateleiras. E este lugar é como um tesouro científico. Helena era apaixonada por ensinar, ele respondeu, sua voz rouca com a emoção contida. Ela transformou este jardim em uma sala de aula particular para Felipe. Clarissa tocou levemente seu braço, um gesto de conforto que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Ela deve ter sido uma mulher incrível. Era, Lúcio concordou, permitindo-se pela primeira vez sorrir ao falar de Helena. E ficaria feliz em ver Felipe voltando aqui. O resto da tarde passou como um sonho. Clarissa incorporou o jardim à sua aula, usando os equipamentos de Helena para ensinar sobre botânica. Felipe estava radiante, compartilhando histórias sobre sua mãe com uma alegria que Lúcio não via há muito tempo. Quando a aula terminou e Felipe subiu para fazer sua lição de casa,
Lúcio encontrou Clarissa ainda no jardim, organizando os materiais que haviam usado. "Obrigado", ele disse, parando na entrada. "Por hoje, por tudo." Clarissa se virou para ele, e Lúcio notou que seus olhos estavam marejados. "Não me agradeça. Ver Felipe hoje neste lugar foi especial." "Você tem um dom", Lúcio comentou, dando um passo em sua direção. "Não apenas para ensinar, mas para curar." "Eu apenas..." Clarissa começou, mas sua voz falhou quando percebeu a proximidade entre eles. "Apenas tento fazer meu trabalho." O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Lúcio podia sentir o perfume dela, mais intenso agora, misturado com o aroma das flores do jardim. Seus olhos se encontraram e, por um momento, tudo pareceu parar. "Clarissa", ele murmurou, sua mão se movendo involuntariamente em direção ao rosto dela. O som de passos se aproximando quebrou o momento. Rosa apareceu na entrada do jardim, anunciando que o jantar de Felipe estava servido. Clarissa rapidamente se afastou, suas bochechas coradas. "Eu preciso ir", ela disse, pegando sua bolsa. "Até quinta-feira?" Lúcio apenas assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Observou-a sair apressadamente, seu coração batendo descompassado no peito. O que estava acontecendo com ele? Naquela noite, após o jantar, Lúcio encontrou Felipe em seu quarto, debruçado sobre um livro de ciências. "Filho, posso entrar?" "Pai." Felipe ergueu os olhos animado. "Estou lendo sobre as plantas que vimos hoje no jardim da mamãe. Sabia que algumas delas são usadas para fazer remédios?" Lúcio sentou-se na beira da cama, sentindo uma mistura de orgulho e melancolia. Sua mãe me contava isso sempre. Ela acreditava que a natureza tinha cura para tudo. "Menos para o que ela tinha, né?" Felipe perguntou baixinho, a tristeza voltando momentaneamente a seus olhos. "É, filho, menos para isso." Lúcio puxou o menino para um abraço. "Mas sabe de uma coisa? Hoje, quando vi você no jardim dela, tenho certeza que ela estava sorrindo onde quer que esteja." Felipe se aconchegou mais no abraço do pai. "A professora Clarissa disse que podemos usar o jardim sempre que quisermos nas aulas. Pode ser?" "Claro." "Que pode?" Lúcio beijou o topo da cabeça do filho, ignorando o aperto em seu peito ao pensar em Clarissa. Sua mãe ia gostar disso. Mais tarde, em seu escritório, Lúcio se pegou olhando pela janela na direção do jardim de Helena. A lua cheia iluminava as plantas, criando sombras que dançavam com a brisa noturna. Em sua mente, duas imagens se sobrepunham. Helena, sorrindo, entre suas plantas amadas, e Clarissa, com seus olhos brilhantes e sua energia contagiante. O interfone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Rosa, informando que Felipe tinha finalmente adormecido. Lúcio agradeceu e desligou, mas permaneceu em seu escritório, lutando contra sentimentos que não deveria ter. Em sua mesa, a foto de Helena parecia observá-lo com uma expressão diferente hoje. Não havia acusação em seus olhos como ele temia encontrar. Apenas uma serenidade que ele não compreendia totalmente. Ao lado da foto estava o cronograma de aulas que Clarissa havia deixado. Sua letra delicada preenchendo a página com planos e objetivos. Lúcio pegou o papel, seus dedos traçando inconscientemente as palavras escritas por ela. Como uma simples professora particular havia conseguido, em poucas semanas, trazer tanta mudança para suas vidas? E por que, toda vez que ela estava por perto, ele se sentia como um adolescente, lutando contra sentimentos que não deveria ter? O relógio marcou meia-noite, e Lúcio finalmente se levantou, determinado a colocar esses pensamentos de lado. Afinal, Clarissa era apenas a professora de seu filho, nada mais. Mas enquanto caminhava para seu quarto, passando pelo jardim de inverno, o perfume de jasmim ainda pairava no ar, lembrando-o que algumas coisas são mais difíceis de controlar do que ele gostaria de admitir. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela quinta-feira, transformando as ruas em rios e o céu em uma massa cinzenta e pesada. Clarissa observava as gotas escorrerem pela janela da sala de aula vazia, seu coração tão turbulento quanto o temporal lá fora.
Já passava das 6 da tarde, e ela ainda não havia conseguido reunir coragem para sair da escola onde lecionava durante o dia. Seu celular vibrou mais uma vez. Era Rosa, a governanta dos Andrade, perguntando se ela ainda viria dar aula para Felipe, apesar do temporal. Clarissa respirou fundo, digitando uma resposta afirmativa. Não podia cancelar, não quando sabia o quanto Felipe esperava ansiosamente por suas aulas. E, sendo honesta consigo mesma, havia outro motivo para sua relutância em faltar. Lúcio. O nome ecoou em sua mente, fazendo seu coração acelerar. Desde aquele momento no jardim de Helena, há 2 semanas, algo havia mudado entre eles. Os olhares eram mais longos, os silêncios mais carregados, os gestos mais cautelosos, como se ambos dançassem à beira de um precipício, tentando manter um equilíbrio impossível. O som de um trovão a trouxe de volta à realidade. Pegando seu guarda-chuva e sua pasta, Clarissa finalmente deixou a escola, enfrentando a tempestade que castigava a cidade. O táxi que chamou demorou quase meia hora para chegar, e quando finalmente entrou no veículo, estava parcialmente encharcada. Mansão. Dos Andrade, por favor, ela instruiu o motorista, tentando ignorar como seu coração acelerou ao pronunciar o endereço. Durante o trajeto, Clarissa tentou se concentrar no planejamento da aula. Hoje, eles começariam a estudar o sistema solar em maior profundidade. Ela havia até comprado um pequeno telescópio para presentear Felipe, mas seus pensamentos continuavam voltando para Lúcio, para o modo como ele a olhava quando achava que ela não estava percebendo, para o calor de sua presença quando ele ficava por perto durante as aulas. Isso tem que parar, murmurou para si mesma, observando a cidade borrada pela chuva através da janela do táxi. Ela era a professora de Felipe, nada mais. Não podia, não devia, sentir o que estava sentindo pelo pai de seu aluno. Quando chegou à mansão, a tempestade havia piorado. Rosa a recebeu na porta com uma toalha, seu rosto marcado pela preocupação. Senhorita Clarissa, não precisava ter vindo com esse temporal. Não podia decepcionar Felipe. Ela respondeu, tentando secar os cabelos. Onde ele está? No escritório, com o pai. O senhor Lúcio está ajudando ele com a lição de casa enquanto esperavam a senhora. Clarissa sentiu seu coração falhar uma batida ao imaginar a cena. Subiu as escadas tentando controlar sua respiração, seus sapatos molhados fazendo barulho contra o mármore. Quando chegou à porta do escritório, parou por um momento, observando a cena através da fresta. Lúcio estava sentado ao lado de Felipe, ambos debruçados sobre um livro. O executivo tinha abandonado o paletó e afrouxado a gravata, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Havia algo de profundamente íntimo e tocante na maneira como ele explicava pacientemente um exercício ao filho, seus dedos percorrendo as linhas do livro. Acho que encontramos nossa professora, a voz de Felipe a surpreendeu, fazendo-a perceber que havia sido descoberta. Lúcio ergueu os olhos e Clarissa sentiu seu coração acelerar ao encontrar seu olhar. Clarissa, você está encharcada. O temporal me pegou no caminho, ela explicou entrando na sala. Desculpem o atraso. Não precisava ter vindo com esse tempo, Lúcio disse, levantando-se. Havia genuína preocupação em sua voz. Foi o que eu disse, Rosa comentou, aparecendo com uma xícara de chá quente. Tome isso, menina, antes que pegue um resfriado. Clarissa aceitou a xícara gratamente, seus dedos roçando levemente nos chás de Lúcio quando ele se aproximou para ajudá-la com sua pasta molhada. O breve contato enviou arrepios por sua espinha que nada tinham a ver com suas roupas úmidas. Trouxe uma surpresa para você, Felipe, ela disse, tentando distrair-se dos olhares de Lúcio. Tirou o telescópio de sua pasta, agradecendo mentalmente por tê-lo protegido da chuva com plástico. Os olhos do menino se iluminaram. É para mim? Sim, mas... Ela lançou um olhar hesitante para Lúcio, subitamente consciente de que talvez devesse ter consultado ele primeiro. Espero que não tenha problema. Claro que não, ele respondeu, um sorriso suave em seus lábios. Na verdade, eu tinha planejado comprar um para ele.
Grandes mentes pensam igual, ela disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu ao ver o modo como os olhos dele escureceram levemente. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem e Felipe pulou assustado. Lúcio imediatamente colocou uma mão protetora no ombro do filho. Talvez devêssemos ter a aula aqui no escritório hoje, ele sugeriu. É mais seguro que o jardim de inverno com essa tempestade. Clarissa assentiu, tentando ignorar como a ideia de ficar em um espaço mais íntimo com Lúcio a deixava nervosa. Claro, na verdade podemos usar a chuva a nosso favor. Que tal estudarmos sobre o ciclo da água hoje, Felipe? A aula transcorreu de forma diferente das anteriores. O ambiente mais aconchegante do escritório, a chuva batendo nas janelas, o chá quente que Rosa continuava trazendo, tudo contribuía para criar uma atmosfera quase doméstica. Lúcio permaneceu na sala, supostamente trabalhando em seu laptop, mas Clarissa podia sentir seus olhos nela constantemente. E assim, a água volta para as nuvens, completando o ciclo, ela explicou, desenhando um diagrama simples para Felipe. É como uma dança eterna da natureza. Como a dança que a mamãe e o papai faziam, Felipe perguntou inocentemente, fazendo tanto Clarissa quanto Lúcio congelarem. Como assim, filho? Lúcio perguntou suavemente. Vocês sempre dançavam quando chovia, Felipe explicou, seus olhos perdidos em memórias. A mamãe dizia que era tradição. Clarissa observou como Lúcio engoliu em seco, suas mãos apertando inconscientemente a borda da mesa. Sim, era nossa tradição, ele confirmou, sua voz rouca de emoção. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório, quebrado apenas pelo som da chuva. Clarissa sentiu seu coração apertar ao ver a dor nos olhos de pai e filho. Sem pensar, começou a cantar suavemente uma antiga canção sobre chuva que sua avó lhe ensinara quando criança. A melodia suave pareceu quebrar o encanto melancólico que havia se instalado. Felipe sorriu, começando a bater palmas no ritmo da música, e até mesmo Lúcio pareceu relaxar, seus olhos encontrando os de Clarissa com algo que parecia gratidão. A aula terminou mais cedo que o normal devido à tempestade. Quando Clarissa começou a guardar seu material, notou que a chuva havia piorado consideravelmente. Não pode ir embora com esse temporal, Lúcio declarou, seu tom não deixando espaço para argumentos. Rosa já preparou o quarto de hóspedes. Não, eu não poderia, ela começou, mas outro trovão a interrompeu, fazendo as luzes piscarem. Por favor, fique, Felipe pediu, seus olhos grandes e preocupados. Está muito perigoso lá fora. Clarissa olhou pela janela, onde a tempestade transformava a noite em um caos de água e vento. Seria irresponsável tentar voltar para casa nessas condições. Tudo bem, ela concordou finalmente. Obrigada. Mas, tarde, depois que Felipe foi dormir, Clarissa se encontrou sozinha no quarto de hóspedes, vestindo um conjunto de pijama emprestado que pertencera a Helena. A ideia a deixava desconfortável, mas era melhor que suas roupas molhadas. Não conseguia dormir. A chuva continuava caindo lá fora e cada trovão parecia amplificar os pensamentos que ela tentava desesperadamente suprimir. Pensamentos sobre Lúcio, sobre como ele a olhava, sobre como seu coração acelerava quando ele estava por perto. Um suave bater na porta a sobressaltou. Era Lúcio, ainda vestido com as roupas do dia, segurando uma xícara fumegante. Pensei que talvez quisesse mais chá, ele disse suavemente. Não consigo dormir com tempestade, e imaginei que você também não. Clarissa aceitou, a xícara tentando ignorar como seus dedos tremeram quando tocaram os dele. Obrigada. Ele deveria ter ido embora então, mas permaneceu parado à porta, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que fez seu coração disparar. Clarissa, não, ela sussurrou, embora não soubesse exatamente o que estava negando. Por favor. Você está certa, ele disse após um longo momento, sua voz rouca. Me desculpe. Boa noite, Clarissa. Ele se foi antes que ela pudesse responder, deixando-a sozinha com o som da chuva e o calor do chá entre suas mãos. Clarissa permaneceu acordada por muito tempo, observando os relâmpagos iluminarem o quarto
e pensando em como sua vida tinha se transformado desde que conhecera os Andrade. Em seu próprio quarto, Lúcio também não conseguia dormir. Sentado em sua poltrona, observava a tempestade através da janela, a foto de Helena em suas mãos. "O que eu faço?" Sussurrou para a imagem da esposa falecida. "Como posso estar sentindo isso de novo?" O temporal continuou pela madrugada como se o próprio céu compartilhasse da turbulência em seus corações. Na mansão dos Andrade, 3 almas permaneceram despertas. Um homem lutando contra sentimentos que acreditava serem uma traição, uma mulher tentando negar o que seu coração já sabia e um menino que, em seu quarto, abraçava seu novo telescópio e sonhava com as estrelas que a tempestade escondia. Os dias que se seguiram à noite da tempestade trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Lúcio e Clarissa. Os olhares eram mais cautelosos, as conversas mais formais, como se ambos tentassem construir muros invisíveis entre si. No entanto, quanto mais se esforçavam para manter a distância, mais conscientes ficavam da presença um do outro. Numa tarde particularmente quente de outubro, enquanto Felipe estava no jardim de Helena, coletando amostras de folhas para um projeto escolar, Lúcio encontrou Clarissa sozinha na biblioteca, organizando suas anotações. "Precisamos conversar", ele disse, fechando a porta atrás de si. Sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam levemente. Clarissa não ergueu os olhos dos papéis. "Sobre o progresso de Felipe, ele está indo muito bem, especialmente em botânica. Acho que o jardim..." "Você sabe que não é sobre isso." Lúcio a interrompeu, aproximando-se da mesa onde ela estava. "É sobre nós." "Não existe nós, Sr. Andrade," ela respondeu, sua voz fria contradizendo o tremor em suas mãos. "Sou apenas a professora. Do seu filho. Voltamos ao Sr. Andrade agora?" Ele deu mais um passo em sua direção. "Por que estamos fingindo que não há nada acontecendo aqui?" Clarissa finalmente ergueu os olhos e Lúcio pôde ver neles um turbilhão de emoções que espelhavam as suas próprias. "Porque não pode acontecer nada. Porque seu filho precisa de estabilidade, não de complicações. Porque tenho medo", ele completou suavemente. "Medo de sentir algo que não deveria. Medo de trair a memória de Helena. Medo de machucar Felipe." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Através da janela da biblioteca, podiam ouvir a risada de Felipe no jardim, conversando com Rosa sobre suas descobertas. O som inocente de sua alegria era como uma acusação silenciosa. "Eu também tenho medo", Clarissa admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. "Medo de estragar tudo que conseguimos construir aqui. Felipe está finalmente se recuperando, voltando a sorrir, a se interessar pela ciência." "Graças a você", Lúcio completou, agora tão próximo que podia sentir o perfume dela. "Você trouxe vida de volta para esta casa, Clarissa. Para todos nós." Ela deu um passo para trás, suas costas encontrando a estante de livros. "Por favor, não torne isso mais difícil." "Já é difícil", ele respondeu, sua voz rouca. "Cada vez que você entra nesta casa, cada vez que vejo você com Felipe, cada vez que pego o cheiro do seu perfume nos corredores, depois que você vai embora." "Pare", ela implorou, mas não se moveu quando ele deu mais um passo em sua direção. O mundo pareceu parar quando Lúcio ergueu a mão, seus dedos tocando suavemente o rosto dela. Clarissa fechou os olhos, incapaz de resistir ao toque que havia imaginado tantas vezes. "Diga que não sente o mesmo", ele murmurou, seus lábios perigosamente próximos aos dela. "Diga que estou sozinho nisto." Antes que ela pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo. Felipe entrou correndo, carregando um punhado de folhas, mas parou abruptamente ao ver a cena diante dele. Lúcio e Clarissa se separaram, instantaneamente, mas era tarde demais. O rosto de Felipe se transformou, uma sombra passando por seus olhos, enquanto seu olhar ia de seu pai para sua professora. As folhas escaparam de suas mãos, espalhando-se pelo chão da biblioteca como acusações silenciosas. "Felipe", Lúcio começou, dando um passo em direção ao filho.
Mas o menino já havia se virado e corria para fora da biblioteca, seus passos ecoando pelos corredores da mansão. O som de uma porta batendo no andar de cima reverberou por toda a casa. Meu Deus, Clarissa sussurrou, suas mãos tremendo. O que fizemos? Lúcio passou as mãos pelo rosto, o peso de sua culpa quase o sufocando. Eu vou falar com ele. Não, ela disse, começando a recolher suas coisas apressadamente. É melhor eu ir embora, talvez. Talvez seja melhor eu não voltar. Clarissa, não faça isso, ele implorou, segurando seu braço. Felipe precisa de você. E é exatamente por isso que preciso ir, ela respondeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Porque se eu ficar, se continuarmos assim... Ela não completou a frase, não precisava. Ambos sabiam que estavam à beira de um precipício e que um passo em falso poderia destruir tudo. Me deixe ao menos levar você em casa. Lúcio ofereceu, sua voz quebrada. Não, seu filho precisa de você agora. Ela se desvencilhou gentilmente de seu toque. Cuide dele, Lúcio. É a única coisa que importa. Clarissa saiu da biblioteca sem olhar para trás, deixando Lúcio sozinho com as folhas espalhadas pelo chão, vestígios do projeto interrompido de Felipe, assim como dos sonhos que eles nem haviam se permitido começar a sonhar. No andar de cima, Felipe estava encolhido em sua cama, abraçando o telescópio que Clarissa havia lhe dado. Através da porta fechada, Lúcio podia ouvir os soluços abafados do filho. Cada som era como uma faca em seu coração. Filho, ele chamou suavemente, batendo na porta. Podemos conversar? Não houve resposta. Apenas o silêncio pesado que parecia ter se instalado na mansão desde a saída de Clarissa. Lúcio encostou a testa na porta do quarto de Felipe, sentindo-se mais perdido do que nunca. Me perdoa, ele sussurrou, mas não sabia se pedia perdão ao filho, a Helena ou a si mesmo. Rosa apareceu no corredor, seu rosto marcado pela preocupação. Senhor Lúcio, a senhorita Clarissa já foi. Ela estava chorando. Eu sei, Rosa, ele respondeu, sua voz cansada. Eu sei. A governanta hesitou por um momento antes de falar. Se me permite dizer, senhor, às vezes o coração escolhe caminhos que a razão não entende. Lúcio olhou para ela, surpreso com a sabedoria simples de suas palavras. E quando esses caminhos podem machucar quem mais amamos? Aí é que está o verdadeiro desafio, não é? Rosa respondeu suavemente. Encontrar um jeito de seguir o coração sem quebrar outros no processo. Naquela noite, a mansão dos Andrade parecia mais vazia do que nunca. No jardim de Helena, as plantas continuavam seu ciclo silencioso de vida, alheias ao drama que se desenrolava entre seus cuidadores. Na biblioteca, as folhas que Felipe havia coletado com tanto entusiasmo permaneciam esquecidas no chão, testemunhas silenciosas de um momento que havia mudado tudo. E em seus respectivos quartos, 3 corações sofriam de maneiras diferentes. Um menino que temia perder mais uma vez alguém que amava, um homem dividido entre o passado e o presente, e uma mulher que, em seu apartamento distante, chorava abraçada a seus livros de ciências, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Uma semana se passou desde o incidente na biblioteca, e a ausência de Clarissa pesava como uma nuvem escura sobre a mansão dos Andrade. Felipe havia se fechado novamente em seu mundo, recusando-se a falar sobre o que havia testemunhado e rejeitando qualquer tentativa de Lúcio de abordar o assunto. As notas do menino começaram a cair novamente, e os professores da escola enviavam mensagens preocupadas sobre seu comportamento retraído. Naquela manhã de sábado, Lúcio observava o filho através da janela de seu escritório. Felipe estava sentado sozinho no jardim de Helena, o telescópio que Clarissa lhe dera abandonado a seu lado, enquanto ele desenhava distraidamente no caderno de ciências. Senhor Lúcio, a voz de Rosa o tirou de seus pensamentos. Tem uma ligação da escola do Felipe. Ele pegou o telefone com um suspiro cansado. Era a coordenadora pedagógica, informando que Felipe havia se recusado a participar da feira de ciências que aconteceria na próxima semana. Projeto que ele vinha preparando há meses com tanto entusiasmo sob a orientação de Clarissa. Após desligar, Lúcio permaneceu em silêncio por longos minutos, observando a foto de Helena em sua mesa. O que você faria?
murmurou para a imagem da esposa. Como consertaria isso? Como se em resposta, uma brisa suave entrou pela janela, trazendo o perfume das flores do jardim. Lúcio fechou os olhos, lembrando-se de como Helena sempre dizia que as respostas mais importantes vinham do coração, não da razão. Rosa, ele chamou, tendo tomado sua decisão. Prepare o carro, por favor. Meia hora depois, Lúcio estava parado diante do prédio onde Clarissa morava, um edifício simples em um bairro residencial tranquilo. Havia conseguido o endereço nos arquivos da escola onde ela trabalhava durante o dia, usando sua influência de uma maneira que preferia não pensar muito a respeito. Quando ela abriu a porta, a surpresa em seu rosto era evidente. Vestida casualmente com jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos emoldurando seu rosto sem maquiagem, Clarissa parecia ainda mais jovem e mais vulnerável. Lúcio? Ela sussurrou, como se não acreditasse em seus olhos. O que está fazendo aqui? Precisamos conversar, ele respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Não sobre nós, mas sobre Felipe. Ela hesitou por um momento antes de abrir mais a porta, permitindo que ele entrasse. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, com estantes cheias de livros e pequenos vasos de plantas nas janelas. Em uma mesa no canto, Lúcio reconheceu o material que ela usava nas aulas com Felipe. Como ele está? Clarissa perguntou, oferecendo uma xícara de café a Lúcio. Mal, ele respondeu honestamente. Voltou a se fechar, não quer participar da feira de ciências, mal fala comigo. Me desculpe, ela murmurou, sentando-se em uma poltrona de frente para ele. Isso é minha culpa. Nossa culpa, Lúcio corrigiu suavemente. Mas não vim aqui para falar sobre isso. Vim porque meu filho precisa de você. Clarissa balançou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não posso voltar, Lúcio. Você sabe disso. Por quê? Porque nos permitimos sentir algo que não deveríamos. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Ou porque temos medo de enfrentar esses sentimentos de maneira madura. Os dois, ela respondeu após um longo momento. Felipe já perdeu a mãe. Não posso arriscar machucá-lo ainda mais. E não acha que é exatamente isso que estamos fazendo agora? Lúcio perguntou. Ele não apenas perdeu a mãe, Clarissa. Perdeu alguém que estava ajudando ele a se reconectar com a memória dela de uma maneira positiva. As palavras atingiram Clarissa como um soco. Ela se levantou caminhando até a janela, onde suas pequenas plantas cresciam em vasos coloridos. Tenho pensado muito nele, admitiu, em como ele estava progredindo, como estava voltando a se interessar pela ciência. Então, volte, Lúcio pediu, levantando-se também, mas mantendo distância. Não por mim, não por nós, mas por ele. E como faríamos isso funcionar? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Como ignoraríamos o que está acontecendo entre nós? Não ignorando, ele respondeu. Aceitando. Aceitando que existe algo aqui, algo real e profundo, mas escolhendo a lidar com isso de uma maneira que não machuque Felipe. Clarissa o encarou longamente, e Lúcio pôde ver o conflito em seus olhos. Você faz parecer simples. Não é simples, ele admitiu, mas desde quando as coisas mais importantes da vida são simples? Um momento de silêncio se seguiu, preenchido apenas pelo som distante do trânsito lá fora e pelo tic-tac suave do relógio na parede. Finalmente, Clarissa caminhou até sua mesa e pegou o projeto da feira de ciências que havia preparado com Felipe. Ele estava tão animado com isso, ela disse suavemente, folheando as páginas. Tínhamos planejado fazer uma apresentação sobre o ciclo das plantas, usando o jardim da Helena como exemplo. Ainda dá tempo, Lúcio disse. A feira é semana que vem. Clarissa ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez desde que ele chegara, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Tem certeza disso? De que podemos fazer funcionar? Não, ele respondeu honestamente, mas tenho certeza de que precisamos tentar. Por Felipe. Por Felipe, ela repetiu, como se testasse as palavras. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Rosa, informando que Felipe havia finalmente entrado em casa e estava perguntando pelo pai. Preciso ir,
Lúcio disse, movendo-se em direção à porta. Mas antes de ir, preciso saber. Você vai voltar? Clarissa olhou mais uma vez para o projeto em suas mãos, para as pequenas plantas em sua janela e, finalmente, para Lúcio. Em seus olhos havia uma determinação nova. Sim, ela respondeu. Mas precisamos fazer isso direito, por ele. Por ele. Lúcio concordou, e pela primeira vez em dias sentiu um peso deixar seus ombros. Quando ele saiu do apartamento de Clarissa, o sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e dourado. Em seu bolso estava o projeto da Feira de Ciências. Uma promessa silenciosa de que nem tudo estava perdido, de que às vezes era preciso dar um passo atrás para poder avançar na direção certa. No caminho de volta para casa, Lúcio fez uma parada em uma pequena loja de brinquedos educativos. Comprou um kit de experiências científicas, novo para Felipe, não para substituir o telescópio de Clarissa, mas para mostrar ao filho que estava comprometido em apoiar seu interesse pela ciência, independentemente do que acontecesse. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Clarissa estava em seu apartamento, regando suas plantas e tomando uma decisão que mudaria o rumo de todas as suas vidas. Em sua mesa, ao lado do projeto da Feira de Ciências, havia um pequeno caderno onde ela começava a escrever uma carta que explicaria a Felipe, com toda a honestidade que ele merecia, exatamente o que estava acontecendo em seu coração. A manhã da Feira de Ciências chegou com uma mistura de apreensão e esperança. Clarissa havia retornado às aulas 3 dias antes, e embora a tensão inicial fosse palpável, algo havia mudado. Havia uma nova maturidade na maneira como ela e Lúcio interagiam. Um respeito silencioso pelos limites que haviam estabelecido em nome de Felipe. O projeto sobre o ciclo das plantas, usando o jardim de Helena como inspiração, estava magnificamente montado no auditório da escola. Felipe, vestindo uma camisa social azul, que o fazia parecer ainda mais com o pai, ajustava nervosamente os cartazes e as amostras de plantas que haviam coletado juntos. Está tudo perfeito, Clarissa assegurou, ajudando-o a organizar as etiquetas com os nomes científicos das espécies. Sua mãe ficaria orgulhosa. Felipe ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez desde o incidente na biblioteca, havia um brilho de verdadeira alegria em seu olhar. Você acha mesmo? Tenho certeza, ela respondeu suavemente. Ela amava essas plantas tanto quanto amava ensinar sobre elas. O menino ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente em uma das mudas que haviam trazido do jardim. Clarissa, você recebeu minha carta? Ela assentiu, sentindo seu coração apertar. Na noite anterior, havia encontrado um envelope debaixo de sua porta. Uma carta escrita com a letra irregular de Felipe, manchada em alguns lugares por lágrimas. Recebi sim, ela respondeu gentilmente. E agradeço muito por ter me escrito. Felipe começou, mas foi interrompido pela chegada de Lúcio. Desculpem o atraso, ele disse, aproximando-se com um sorriso nervoso. O trânsito estava terrível. Clarissa notou que ele segurava uma pequena caixa embrulhada em papel de presente. O que é isso? Um presente para o nosso cientista, Lúcio respondeu, entregando o pacote a Felipe. Achei que seria apropriado. Para hoje. Felipe abriu o presente com cuidado, seus olhos se arregalando ao ver o conteúdo. Era um microscópio profissional, idêntico ao que Helena usava em seu jardim. Pai, ele sussurrou, suas mãos tremendo levemente ao tocar o instrumento. Pensei que poderíamos colocá-lo no jardim da sua mãe, Lúcio explicou suavemente, ao lado do outro. Felipe abraçou o pai impetuosamente e Clarissa teve que desviar, o olhar, sentindo que estava testemunhando um momento íntimo demais. Quando se virou para dar privacidade a eles, seus olhos encontraram a carta que Felipe havia lhe escrito, guardada cuidadosamente em sua bolsa. Na carta, o menino havia expressado, com a honestidade crua que só as crianças possuem, seus medos e suas esperanças. Ele escrevera sobre como tinha medo de perder Clarissa, como havia perdido sua mãe, sobre como às vezes pegava seu pai chorando no escritório, olhando a foto de Helena, e sobre como, apesar de tudo,
gostava de ver o pai sorrindo mais desde que Clarissa começara a dar aulas para ele. Clarissa? A voz de Felipe a trouxe de volta ao presente. Você pode ficar aqui comigo quando os juízes vierem? Claro que sim, ela respondeu sorrindo. Estou muito orgulhosa de você, sabia? O resto da manhã passou como um turbilhão. O projeto de Felipe foi um sucesso absoluto. Os juízes ficaram impressionados com sua compreensão do ciclo das plantas e especialmente com as amostras do jardim de Helena. Quando anunciaram que ele havia ganho o primeiro lugar, Lúcio e Clarissa trocaram um olhar de puro orgulho. Foi durante a celebração, enquanto Felipe mostrava seu projeto para outros alunos, que Rosa apareceu no auditório, seu rosto marcado pela preocupação. Senhor Lúcio, ela chamou discretamente. Sua sogra está na mansão. Ela chegou mais cedo para a visita mensal e, bem, encontrou as mudanças no jardim da Helena. O sorriso desapareceu do rosto de Lúcio. Diana, a mãe de Helena, era uma mulher difícil em circunstâncias normais. Depois da morte da filha, tinha se tornado ainda mais protetora em relação a tudo que dizia respeito à memória de Helena, especialmente o jardim. Ela está furiosa. Rosa continuou em voz baixa. Disse que é um desrespeito usar o espaço sagrado da Helena para experiências escolares. Clarissa, que havia escutado a conversa, sentiu seu estômago afundar. Eu sinto muito, Lúcio. Nunca quis causar problemas. Você não causou, ele respondeu firmemente. O jardim de Helena era um espaço de aprendizado e amor pela ciência. É exatamente isso que estamos mantendo vivo. Mas sua sogra, Diana, terá que entender, ele a interrompeu suavemente. Assim como todos nós estamos aprendendo a entender que honrar a memória de alguém não significa congelar tudo no tempo. Naquele momento, Felipe se aproximou correndo, seu troféu brilhando nas mãos. Vovó Diana está em casa? Quero mostrar para ela o que fizemos no jardim da mamãe. Lúcio e Clarissa trocaram um olhar preocupado. Filho, Lúcio começou cautelosamente. Sua avó pode precisar de um tempo para entender algumas mudanças que fizemos, mas ela vai gostar, Felipe insistiu. Olha, até escrevi uma carta explicando tudo igual a que escrevi para Clarissa. Ele tirou um envelope amassado do bolso e Clarissa reconheceu a mesma letra infantil que havia lido na noite anterior. Seu coração se apertou ao pensar no quanto Felipe havia crescido nas últimas semanas, não apenas em conhecimento, mas em maturidade emocional. Talvez, ela disse suavemente, sua avó precise ouvir de você, Felipe, sobre como você está mantendo vivo o amor da sua mãe pela ciência. Lúcio olhou para ela com gratidão, compreendendo o que ela estava fazendo. Clarissa está certa. Que tal irmos para casa agora? Você pode mostrar seu projeto para a vovó, Diana. Enquanto arrumavam o material para levar embora, Clarissa notou que suas mãos tremiam levemente. O que aconteceria quando Diana descobrisse sobre seu papel na vida de Felipe? Como a mãe de Helena reagiria ao saber que outra mulher estava ajudando seu neto a se reconectar com a memória da mãe através da ciência? Vai ficar tudo bem, Lúcio murmurou, como se lesse seus pensamentos. Diana pode ser difícil, mas ela ama Felipe mais que tudo. Se ela ver como ele está feliz, e se ela não ver? Clarissa perguntou baixinho. E se ela achar que eu estou, então lidaremos com isso. Ele respondeu firmemente. Juntos. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Juntos, não como um casal, não ainda, talvez nunca, mas como duas pessoas unidas pelo amor a um menino que estava, aos poucos, aprendendo a lidar com sua perda através da ciência que sua mãe tanto amava. Quando saíram da escola, o sol da tarde banhava a cidade em uma luz dourada. Felipe caminhava à frente, segurando orgulhosamente seu troféu e seu novo microscópio. Clarissa e Lúcio o seguiam a uma distância respeitosa, seus corações pesados com a apreensão do que os aguardava na mansão, mas também leves com a certeza de que, independentemente do que acontecesse, estavam fazendo a coisa certa. No banco de trás do carro, Felipe retirou a carta para sua avó do bolso, relendo-a mais uma vez. O papel estava amassado de tanto ser dobrado e desdobrado,
mas as palavras permaneciam claras. Palavras de um menino que estava, finalmente, encontrando uma maneira de manter viva a memória de sua mãe sem se perder na dor da perda. A mansão dos Andrade estava mergulhada em um silêncio tenso quando Lúcio, Felipe e Clarissa chegaram. Diana os aguardava no jardim de Helena, sua figura elegante e austera, contrastando com a natureza exuberante ao seu redor. Seus olhos, tão parecidos com os da filha falecida, examinaram criticamente as mudanças no espaço. As etiquetas de identificação nas plantas, os pequenos experimentos organizados nas mesas, o novo microscópio ao lado do antigo. O que fizeram? Com o santuário da minha filha? Ela perguntou, sua voz tremendo de indignação. Vovó. Felipe correu em sua direção, segurando orgulhosamente seu troféu. Ganhei o primeiro lugar na feira de ciências. Usamos as plantas da mamãe para explicar sobre os ciclos da vida, igual ela fazia. Diana hesitou, seu olhar alternando entre o entusiasmo do neto e as mudanças no jardim. Felipe, querido, este lugar era especial para sua mãe. Não deveria ser usado como um laboratório escolar. Mas era exatamente isso que Helena fazia aqui. Lúcio interveio suavemente. Você sabe disso, Diana. Este jardim sempre foi um espaço de aprendizado. Com minha filha, Diana retrucou. Não com... Seus olhos pousaram em Clarissa, que permanecia discretamente alguns passos atrás. Esta é minha professora, vovó. Felipe explicou, pegando a mão de Clarissa e puxando-a para frente. Ela me ajuda a entender as coisas do jeito que a mamãe fazia. Diana examinou Clarissa com um olhar penetrante. E quem é você para assumir o lugar de minha filha? Eu não estou assumindo o lugar de ninguém, senhora, Clarissa respondeu, com calma, embora seu coração batesse acelerado. Helena será sempre a mãe de Felipe, a cientista que plantou nele o amor pela descoberta. Estou apenas ajudando a manter viva essa paixão. Vovó, Felipe interrompeu, sua voz pequena, mas decidida. Eu escrevi uma carta para você. Ele estendeu o envelope amassado, suas mãos tremendo levemente. Diana pegou a carta com relutância, seus olhos se suavizando ao reconhecer a letra do neto. Enquanto lia, seu rosto foi mudando gradualmente, da rigidez inicial para algo mais suave, mais vulnerável. Oh, Felipe, ela sussurrou finalmente, lágrimas brilhando em seus olhos. Você realmente sente tudo isso? Sim, ele respondeu, aproximando-se da avó. A mamãe sempre dizia que a ciência era mágica, porque nos ajudava a entender o mundo. E agora, quando estudo com a Clarissa no jardim, sinto como se a mamãe estivesse aqui, sabe? Como se ela estivesse sorrindo pra gente. Diana puxou o neto para um abraço apertado, suas lágrimas agora caindo livremente. Por cima do ombro de Felipe, seu olhar encontrou o de Clarissa. E havia algo diferente nele. Não mais a hostilidade inicial, mas uma mistura complexa de emoções. Venha comigo, Diana disse subitamente, soltando Felipe e fazendo um gesto para Clarissa. Quero lhe mostrar algo. Lúcio fez menção de segui-las, mas Diana o deteve com um gesto. Apenas nós duas, por favor. Clarissa seguiu Diana até um pequeno depósito nos fundos do jardim, um lugar que ela nunca havia entrado antes. Com mãos trêmulas, a mulher mais velha abriu uma caixa empoeirada e retirou um caderno antigo. Este era o diário de pesquisas de Helena. Diana explicou, sua voz suave. Aqui ela registrava não apenas seus experimentos, mas também suas reflexões sobre ensinar Felipe, sobre como a ciência podia ser uma ponte entre pessoas, gerações. Clarissa pegou o diário com reverência, sentindo o peso de sua importância. Por que está me mostrando isso? Porque, Diana respirou fundo. Na carta, Felipe escreveu algo que me fez lembrar de Helena. Ele disse que você não tenta tomar o lugar dela. Você ajuda ele a manter vivo o amor dela pela descoberta. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Era exatamente assim que Helena via a ciência, como uma forma de amor que continua vivo através do conhecimento compartilhado. Senhora Andrade. Diana, a mulher mais velha corrigiu suavemente. Me chame de Diana. Diana. Clarissa começou novamente, sua voz embargada. Eu prometo que nunca vou tentar substituir Helena.
Mas se você permitir, gostaria de continuar ajudando Felipe a manter vivo esse amor pela ciência que ela plantou nele. Diana estudou o rosto de Clarissa por um longo momento antes de assentir. O diário. Quero que fique com você. Use-o nas aulas com Felipe. Helena teria gostado disso. Quando voltaram ao jardim, encontraram Lúcio e Felipe examinando uma das plantas com o novo microscópio. A cena era tão natural, tão cheia de vida, que por um momento Diana pareceu perder o fôlego. Sabe, ela disse baixinho, apenas para Clarissa ouvir. Não é apenas Felipe que está voltando a sorrir. Seus olhos se moveram significativamente para Lúcio. Clarissa sentiu seu rosto esquentar. Diana, Não precisa dizer nada, e a mulher mais velha a interrompeu gentilmente. Apenas. Cuide deles, dos dois. O resto da tarde passou como um sonho. Diana ficou para o jantar, ouvindo com genuíno interesse enquanto Felipe explicava seu projeto da Feira de Ciências. Ocasionalmente ela fazia perguntas a Clarissa sobre seus métodos de ensino. E aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando. Mais tarde, quando a noite já havia caído e Diana se preparava para ir embora, ela parou mais uma vez no jardim. As luzes suaves que Helena havia instalado anos atrás iluminavam as plantas, criando sombras dançantes nas paredes. Você sabe, ela disse para ninguém em particular. Helena sempre dizia que um jardim precisa de mudança para continuar vivo. Que às vezes é preciso podar, plantar coisas novas. Ela se virou para olhar diretamente para Clarissa e Lúcio. Talvez ela estivesse falando sobre mais do que apenas plantas. Quando Diana partiu, levou consigo o troféu de Felipe para mostrar orgulhosamente às amigas do clube de jardinagem. Deixou para trás não apenas o diário de Helena, mas também uma sensação de que algo importante havia mudado, como se uma permissão silenciosa tivesse sido concedida. Felipe adormeceu logo depois, exausto mas feliz, abraçado ao novo microscópio. Clarissa começou a se despedir, mas Lúcio a deteve. Fique mais um pouco, ele pediu suavemente. Tem algo que preciso lhe mostrar. Ele a conduziu até seu escritório e de uma gaveta trancada retirou uma carta. Helena escreveu isso, antes para Felipe, para mim, e surpreendentemente para quem viesse depois dela. Clarissa pegou a carta com mãos trêmulas, seu coração batendo forte no peito. Enquanto lia as palavras de Helena, palavras de amor, de esperança, de permissão, para seguir em frente. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por seu rosto. A última página continha um post-scriptum que fez seu coração parar. E para quem encontrar minha família depois que eu partir, por favor, ajude-os a lembrar que o amor, como a ciência, não é algo que se esgota quando compartilhado. Ele apenas se transforma, evolui, encontra novos caminhos para florescer. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Helena, através de suas palavras póstumas, havia dado sua bênção silenciosa para que a vida seguisse seu curso. O jardim, agora, era um lugar diferente, não menos sagrado, mas mais vivo. As plantas de Helena continuavam lá, mas ao seu lado cresciam novas espécies, cultivadas pelas mãos pequenas de Felipe, sob a orientação paciente de Clarissa. Numa tarde de primavera particularmente agradável, Felipe estava debruçado sobre o microscópio que ganhara do pai, observando com fascínio as células de uma folha recém-coletada. Ao seu lado, Clarissa fazia anotações no diário que um dia pertencera a Helena, acrescentando suas próprias observações às da cientista que viera antes dela. Olha, Clarissa, Felipe exclamou, erguendo os olhos do microscópio. Os cloroplastos estão se movendo igual a mamãe descreveu no diário. Clarissa sorriu, aproximando-se para observar. Exatamente como ela disse, a vida está sempre em movimento, não é? Igual nossos corações, Felipe comentou casualmente, voltando sua atenção para o microscópio. Sempre batendo, sempre mudando. Clarissa sentiu sua respiração falhar por um momento. Nos últimos meses, ela e Lúcio haviam mantido sua relação em um equilíbrio delicado, próximos o suficiente para serem mais que amigos, distantes o bastante para não assustarem Felipe. Mas o menino, com sua percepção aguçada, parecia entender mais do que eles imaginavam. Felipe, ela começou cautelosamente, como você se sente sobre
as mudanças que aconteceram desde que comecei a dar aulas para você. O menino ergueu os olhos novamente e seu rosto sério. No começo eu tinha medo. Achava que se você e o papai... Bem, que seria como esquecer a mamãe. Ele fez uma pausa, ajustando o foco do microscópio. Mas aí eu percebi que é como as plantas do jardim. Algumas morrem no inverno, mas outras nascem na primavera. E o jardim continua bonito, só que diferente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clarissa. Como uma criança de 8 anos podia ter tanta sabedoria? Filho? A voz de Lúcio os surpreendeu. Ele estava parado na entrada do jardim, que ainda em seu terno de trabalho, uma expressão suave em seu rosto. Posso me juntar a vocês? Felipe acenou entusiasticamente e Lúcio se aproximou, afrouxando a gravata. Seus olhos encontraram os de Clarissa, e neles havia uma pergunta silenciosa. Felipe estava me mostrando os cloroplastos. Ela explicou, sua voz ainda embargada pela emoção da conversa anterior. Ah, sim. Lúcio sorriu, sentando-se ao lado do filho. Sua mãe adorava observar esse movimento. Dizia que era como ver a própria vida dançando. E agora nós 3 podemos ver juntos, Felipe disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da brisa entre as folhas e pelo canto ocasional dos pássaros. Era um momento perfeito em sua simplicidade. 3 pessoas conectadas pelo amor à ciência, à descoberta e, principalmente, umas às outras. Pai? Felipe chamou depois de um tempo, sua voz hesitante. Você ainda ama a mamãe? Lúcio engoliu, em seco, seus olhos encontrando brevemente os de Clarissa antes de responder. Sempre vou amar sua mãe, filho. Esse amor não vai embora. Ele apenas se transforma, como tudo na natureza. Igual no experimento de conservação de massa que a Clarissa me ensinou, o menino perguntou, animado com a conexão científica. Nada se perde, tudo se transforma? Exatamente assim, Lúcio sorriu, bagunçando o cabelo do filho. O amor é como a matéria, não pode ser destruído, apenas transformado em algo novo. Felipe pareceu ponderar sobre isso por um momento, seu rosto franzido em concentração. Finalmente ele se levantou, pegando seu caderno de anotações. Vou lá dentro mostrar para Rosa o que descobrimos hoje, ele anunciou. Mas antes de sair, virou-se para os adultos com um sorriso surpreendentemente maduro. Sabem, acho que a mamãe ia gostar de ver o jardim dela cheio de amor de novo, mesmo que seja um amor diferente. Quando Felipe desapareceu dentro da casa, Lúcio e Clarissa permaneceram em silêncio por alguns instantes, deixando as palavras do menino ecoarem entre eles. Ele tem razão, Lúcio disse finalmente, sua voz suave. Helena sempre dizia que um jardim precisa de amor para florescer. E este jardim tem muito amor, Clarissa respondeu, sua mão encontrando a dele sobre a mesa de trabalho. De diferentes tipos, de diferentes pessoas, mas todo ele igualmente verdadeiro. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. As luzes automáticas do jardim começaram a se acender uma a uma, criando um ambiente quase mágico. Em algum lugar dentro da casa, podiam ouvir a risada de Felipe, misturada com a voz carinhosa de Rosa. Sabe, Lúcio disse, seus dedos entrelaçados aos de Clarissa. Acho que finalmente entendo o que Helena queria dizer em sua carta, sobre o amor ser como a ciência, algo que não se esgota quando compartilhado. Ela era uma mulher muito sábia. Clarissa sorriu, apertando levemente a mão dele. Sim, era, ele concordou. E graças a ela, graças a você, nosso filho está aprendendo que o amor, como a vida, encontra sempre um jeito de continuar crescendo. A noite caiu suavemente sobre o jardim dos Andrade, mas diferente de tantas noites anteriores, não havia mais sombras de tristeza nos cantos. No lugar delas, havia a promessa de novos começos, de amor transformado, de vida que continua seu ciclo eterno de renovação. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.